Olá, povo de Deus, segunda-feira, 28 de agosto de 2023, Santo Agostinho, 21ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 5, 8b a 10, e Mateus 23, 13 e 22. Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Estamos diante hoje do texto mais antigo do Segundo Testamento, também mais antigo, escrito por Paulo, escrito por volta dos anos 50 ou 51, revela uma situação bem concreta do apóstolo, que teve de fugir de Tessalônica por causa da perseguição. Ele já tinha sofrido perseguição também em Filipos. Havia quem criticasse Paulo por causa da maneira que ele fugia das perseguições, saindo às pressas, deixando muitas vezes missões inacabadas. Quando estava em Atenas, mandou seus colaboradores diretos, Timóteo e Silas, visitarem a comunidade dos Tessalonicenses para lhes assegurar que ele continuava preocupado com todos que aí havia deixado. Ficou sabendo que a comunidade continuava firme e fervorosa, e por isso Paulo escreve para que perseverem na vida cristã. Paulo encoraja, elogia, agradece, por vezes repreende e chama à observância dos princípios fundamentais da fé em Cristo. Mas todo o texto está cheio da expectativa da vinda de Cristo na glória. Paulo baseia sua fé na experiência do Espírito, comunicada através da pregação evangélica. A argumentação central do texto que hoje escutamos confirma o que dissemos. O anúncio do evangelho feito por Paulo deu aos Tessalonicenses a prova da presença e da ação do Espírito de Jesus ressuscitado. Essa presença e ação manifestaram-se nos prodígios e sinais miraculosos, e na profunda convicção, ou seja, na plenitude de fé em Cristo com que Paulo falou e agiu. Esta fé que une Paulo e os destinatários da carta é objeto de constante esperança, que pode orientar o compromisso cotidiano na comunidade, tanto o do apóstolo como o dos Tessalonicenses. A origem e o motor de tudo isso é o amor de Deus, amor de eleição e, portanto, livre e gratuito. Mateus 23, 13 e 22.
Disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e, quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Quem se afeiçoou com a afirmação de que Jesus é manso e humilde de coração, vê hoje um Jesus forte e em tom severo, condenando os homens da lei que a idolatram e agem sem a mínima misericórdia com os irmãos. Diante do comportamento hipócrita dos fariseus, Jesus não é nada manso, mas alguém que avança na crítica dura a esse comportamento reprovável. Ele critica e condena os líderes religiosos que sustentam um sistema formalista e hipócrita. Eles não consideram o reino como dom, nem respeitam a liberdade dos filhos de Deus. Tal sistema impede de entrar no reino, pois não leva à conversão, mas à perversão, e destrói o verdadeiro espírito das Escrituras, chegando a matar até mesmo os enviados de Deus. Jesus mostra que a religião formalista e jurídica não é meio de salvação, mas produz prática análoga à escravidão. Portanto, é finalmente oposta àquela que deve ser vivida por qualquer comunidade cristã. Os ai de vós, na linguagem profética, exprimem uma ameaça de castigo e de juízo, mas também a dor de quem deve falar por causa do mal deplorável. Um dos ai de vós dirige-se aos escribas e fariseus, que, recusando Jesus e a sua mensagem, também impedem outros de entrar no reino. O segundo ai de vós dirige-se contra o proselitismo dos judeus, que apenas visa subtrair pessoas à salvação para as tornar fechadas, rígidas, fanáticas e perigosas como eles, e mais do que eles. O terceiro ai de vós dirige-se aos guias cegos, que com as subtilezas da sua casuística obscurecem o sentido profundo da lei e invertem a hierarquia de valores. O ouro vale mais que o templo, a oferta mais que o altar. Falta-lhes o discernimento e a interioridade. Celebramos hoje Santo Agostinho, que nasceu em Tagaste, na atual Argélia, no ano 354. As suas qualidades intelectuais depressa se revelaram, apontando para um futuro brilhante como mestre de retórica. Apesar de tudo, enveredou por uma vida desregrada, mas não se apagou nele a sede nem a ânsia da verdade. Indo à Itália, conheceu o bispo Santo Ambrósio de Milão,
reviu as suas posições acerca da Igreja Católica, voltou a ler a Bíblia e abriu-se definitivamente à luz e à riqueza de Cristo. Batizado em 387, regressou à África e fundou a sua primeira comunidade monástica em Tagaste, organizando-a segundo o modelo das comunidades de que nos falam os Atos dos Apóstolos. Em 391 foi ordenado sacerdote pelo bispo Valério, a quem sucedeu no governo da diocese de Hipona, no ano 395. Transferiu a sua comunidade para a sua casa episcopal e dedicou-se ao ministério da palavra e à defesa da fé. Escreveu mais de 200 livros e quase 1 milhar de sermões e cartas. Morreu a 28 de agosto de 430. Uma de suas frases mais célebres é esta: não há nada mais perto de mim do que eu mesmo. No entanto, não há nada que eu desconheça mais do que a mim mesmo. Um beijo no seu coração.